Olá! Mais um podcast chegando para você. Só que esse não é mais um podcast Fono Pode Mais. Esse é o podcast Fono Pode Mais, um aninho. Gente, é isso mesmo. Um ano de Fono Pode Mais. Um ano de alegria, trazendo pessoas aqui e cumprindo, sobretudo, o meu propósito, o meu objetivo, que era levar conhecimento, levar informação, informação científica, informação baseada em evidência. Aquilo que eu sempre digo, a ciência, o que era ontem não é hoje, o que é hoje não é amanhã. E a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com evidência. É isso. Então, eu tenho muita alegria, gente. Gente, é um aninho. E assim, não podia ser qualquer convidado, porque eu nunca trouxe qualquer convidado. Eu só trouxe os convidados, aqueles de primeiríssimas em suas áreas. E o primeiro episódio, eu trouxe quem? Aquele amigo, né, mais chegado do que o irmão, não é isso? E ele teve que voltar para comemorar um ano de Fono Pode Mais. Então, o meu episódio hoje tem um amigo mais chegado que irmão, doutor, PhD em farmacologia, aquele do canal, do maior canal em farmacologia do Brasil. Pois é. Ai, Fono pode muito mais do que imagina. E o Fono Pode Mais, pode muito mais. Por isso que eu estou aqui. É festa mesmo, é comemoração mesmo, é um ano de levar para você tudo isso que a gente falou aqui e levar para você, sobretudo, aquilo que Papai do Céu fez. Então, o nosso assunto da mesa... vou falar pouco agora, porque depois a gente tem muito mais para falar. Quem está comigo? Doutor Tiago de Mello. Fono Pode Mais, um ano. Um sejam ano, mais 2, Thiago. 3, 5, é isso 10, aí, né? É pra isso gente aí. poder falar de uma maneira tão aberta. Um assunto que você foi uma das pioneiras. Eu não conheço no Brasil um podcast voltado para a área da fonoaudiologia e assuntos que estão alicerçando, né? Sim, afins, esse assim. grande, você é um hub aí da Aí, fono. ó. Viu? Um aninho. Parabéns, Deus te abençoe. E lembrar que há um ano atrás, como você foi o primeiro... Você me fez contar a história, fez uma surpresa de dominar. Foi culpa do maridão, né? É isso aí. E aí não podia ser qualquer um, né? Tinha que ser alguém do nível de Dr. Tiago de Mello, porque você tomou para que tivesse sentido o motivo do Fono Pode Mais, né? E, Tiago, eu fico tão feliz porque nasceu no meu coração e esse sonho, ele veio por conta de uma história, de receber crianças com fissura lábio-palatal e ver que a equipe, eu já trabalhava com o Dr. Timóteo na orientação, na amamentação, eu faço a classificação das fendas lábio-palatais. Então, assim, ver que a equipe não sabia muito do assunto, as mães, sendo informada antes ou não, elas também não sabiam o que esperar, se assustavam com a imagem quando tem o lábio também com a fissura. E aí aquilo, eu falei, gente... Eu podia ter um podcast, porque eu sempre fui consumidora de podcast. Eu amo assistir podcast. E ver, principalmente, videocast. E aí eu falei, cara, eu acho que é o meu perfil, eu gosto de conversar, é um bate-papo, e levar pessoas para levar informação e as pessoas consumirem aquilo, né? Que a internet hoje tem esse domínio. Sim. E aí, tanto é que, também, nos primeiros episódios, eu trouxe o doutor Timóteo, porque ele foi assim, cara, eu vou levar Timóteo, porque foi o assunto... que me levou a querer fazer um podcast. E aí, você foi o primeiro, e agora está aqui comigo. E o nosso assunto, nós vamos falar... Uma viagem. Uma viagem. Uma viagem. Né? Que eu queria também considerar, eu vim lembrando no carro essa história. Porque assim como você falou de Timóteo, que foi o gatilho para o podcast... O livro que eu escrevi, que vai ser o nosso tema principal hoje, ele parte também de uma semente que vocês germinaram em meados de 2003, quando a gente se conheceu. No aniversário, vocês me deram um livro chamado A Imagem e Semelhança de Cristo, onde havia uma comparação do corpo humano com a igreja. E aquilo ali foi uma semente a ser plantada e passou a ser revisitada várias vezes. E muitos insights que foram ali revelados, né, naquele livro do Felipe Ansey, ele ficou impregnado na minha vida acadêmica. Como professor ali, eu nem tinha um mestrado ainda, eu estava começando minha pós-graduação.
Mas esse paralelismo ele aconteceu ao longo dos 13 anos para que esse livro fosse publicado pela primeira vez. Que bacana. E eu assisti um podcast seu, e aí então agora, gente, vamos falar sobre o quê? Porque sempre na apresentação eu já falo, porque nós vamos falar do assunto tal e tal. Mas eu fiz um clima, assim, porque é um ano, né? Não, tem que contar a história, claro. Tem que contar a história. Não podemos desprezar os pequenos começos. Exatamente. Né? Como diz o profeta Zacarias, essa semente, todo mundo tem que olhar para trás e falar, nossa, como valeu a pena. Exato. Eu acabei de chegar de Minas e eu tirei uma foto em 2001, quando eu era estagiário de uma farmácia, onde eu fiz o meu primeiro estágio no interior, lá, na cidade de Perdões. Era na varanda da minha sogra. Eu me lembro que a roupa que eu estava era a única branca que eu tinha. Eu chegava do estágio, ela lavava para eu usar no outro dia. E aí eu tirei a foto, falei, Lara, repete essa foto para mim agora, 22 anos depois. Né? Não desprezando os pequenos começos. Enquanto ela estava tirando a foto, eu queria também que nela estivesse impregnado essa história. De que a carreira, ela começa, mas existe um processo, né? Até chegar nesse momento que a gente, mais uma vez, devolve à sociedade. Para você ser o doutor Tiago Melo teve uma história. E que quando... Cada coisa que eu vou ouvindo sua, assim... A amizade já nos leva a conhecer um pouco da história um do outro. Mas quando eu assisto um podcast que você foi... Eu sou aluna do Fármaco na Prática, tá? Desculpa aí que eu assisti sua aula ontem. Que bom! Então, assim... Tudo que vai tendo, tudo que eu vou tendo de informação, só faz a gente ter certeza que as pessoas olham o doutor Tiago Melo hoje. Tanto conhecimento, tanta informação, tanto domínio. Cara, mas é uma história. É muito estudo, é muita dedicação, é muita abster-se de muita coisa. Muitos nãos. Muitos nãos, né? E hoje é isso. Mas aí, nesse mundo acelerado da internet... Jovens, adolescentes, olham e acham que de ontem para hoje vira o Dr. Tiago Melo. Controle remoto. E não é assim. É um processo. É uma história, né? É uma história. E os dias dos primeiros, dos pequenos começos, né? Devem ser valorizados. Que é bíblico, precisa ser valorizado. Porque cada etapa é o motivo pelo qual você E quantos estiveram alicerçando toda essa história, né? A importância de cada um. Que dobraram meus paraquedas, né? Quem foi aquele que dobrou o seu, né? Exatamente. E saber que a gente é interdependente, né? Assim como o corpo humano, cada célula não vive sozinha. Assim como uma corda vocal também, para poder funcionar bonitinho, ela precisa de ser lubrificada, hidratada, precisa de perfusão para poder ter oxigenação. E quando é uma só não funciona, precisa da outra. E quando não tem somente as duas, eu preciso de uma inervação perfeita para que haja a contração. Para que haja, né, uma coisa compense a outra. É isso aí, né? Pronto. Então, gente, o nosso assunto hoje de 1 ano de Fono Pode Mais é esse aqui, ó. Biblioquímica. Então, ou seja, Gessandra, você vai falar de Bíblia? Sim, eu nunca deixei de falar de Bíblia aqui no Fono Pode Mais. Eu sempre cito a palavra de Deus aqui, porque é minha regra de fé e prática. E esse cara escreveu esse livro aqui, ó, Biblioquímica. E eu ouvi o motivo pelo qual isso moveu você a escrever. Conta um pouquinho do porquê ter escrito o Biblioquímica. Então, minha vida tradicional como pesquisador, durante um bom tempo eu frequentava a igreja, tinha as minhas atividades na área da música, do ensino, e levava as coisas em paralelo. Então, vida de ciência é separado. E eu acabei sendo, entre aspas, picado por essa influência através do saudoso professor Adalto Lourenço, que faleceu, infelizmente, esse ano, o professor Marcos Ebelin, Rodrigo Silva. E eu falava, olha, falta alguém para poder tocar nos assuntos da biologia, da medicina, da química, e que a Bíblia está impregnada de informações. Então é interessante que um livro escrito há tanto tempo, né, ele é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Sim. E aí eu fui trazendo algumas conexões que eu fazia para mim, enquanto fazia seminário. Terminei o doutorado em 2009, em 2013 fui fazer seminário e nas minhas anotações, uma vez eu fui compartilhar isso com uma pastora do seminário. E ela falou, Tiago, por que você não apresenta isso pra gente aqui num momento nosso de intervalo? E foi ali durante 20, 30 minutos. O pessoal falou, ué, isso dá um livro? Por que você não escreve um livro? E aí comecei a pensar no tema. E o trocadilho é
química, da ideia da bioquímica escondida com a Bíblia e tal. Não é Bíblia. Não, às vezes fica nas livrarias, fica assim, aí o irmãozinho entra assim e fala, engraçado, aqui só tem livro cristão e aparece um negócio de química. Não, isso aqui não é pra mim, não. Mas, porque a maior ênfase ficou pro nome química, mas é o trocadilho aí da Bíblia e a química tocando nas evidências das ciências biomédicas impregnadas na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, a primeira edição saiu em 2016, eu de forma corajosa, Deus mesmo, né? Falou, olha, faz sem editora. Então, eu banquei para uma gráfica lá em Belo Horizonte fazer quase 2.000 livros. Em 3 meses eles acabaram. Ai, que legal. E aí, apresentando esse livro em Curitiba, a editora De Santos tinha um membro da editora lá e me convidou para a gente poder fazer as edições. Estamos na nossa 7ª impressão. E aí, disponível para todo o Brasil. E tem na Amazon? Tem na Amazon também. Existe até na forma de e-book. A gente percebe que as pessoas gostam mais do livro físico. Sim, sim. Isso é um perfil do brasileiro. E pode ser comprada também pela internet, pela Amazon. Ah, que bacana. E assim, isso... eu não podia comemorar 1 ano de Pode Mais, de Fono Pode Mais, sem ser com você. Primeiro, porque foi o meu primeiro episódio ao ar, foi meu primeiro convidado, sim, pela importância que você tem na área da saúde, no campo da pesquisa, por toda a sua gama de conhecimento, que é muito abrangente, muito grande, né? Não é simplesmente, não que fosse simplesmente, mas não é só na farmacologia. Você é um cara que você consegue, né, agregar muito em todas as áreas e trazer aquele livro que, como eu disse na abertura, é minha regra de fé e prática, é sua regra de fé e prática também. E é fascinante, é apaixonante e, bem disse você, é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Que o Jornal de Amanhã. Vimos agora essa semana um ator que faleceu porque caiu do 2º andar. Não sei se você viu. Não. Fez a novela Pantanal, aí a nova tá, versão. sim. Mas caiu como? Aí tem que sempre fazer a investigação do... Não, a queda, eu vi algum amigo motivo. Que postou. Desequilibrou. Mas por que desequilibrou? Não, porque estava bêbado. Então era sob efeito do álcool? O que a Bíblia diz sobre isso? Se você abrir em Provérbios... Coisa linda. Agora, ele me tirou... Tirou a concentração. Alguém chegou no estúdio e tirou a concentração. Provérbios, capítulo 23, fala sobre os efeitos que o álcool promove. E não tem uma interferência diretamente de cunho espiritual ali, falando sobre o produto fermentado que contém o álcool, que pode alterar o seu sistema límbico, que pode alterar o seu equilíbrio. Dizendo assim, estarás no topo de um barco. Quem está no topo de um barco fica o quê? Tonto. Isso é um princípio já descrito há mais de 800 anos antes de Cristo. Aí. Então, quantos detalhes, né? Se você pegar um jogador de futebol que recentemente está ainda preso na Espanha e ele queria amenizar a sua situação do estupro que aconteceu porque se dizia bêbado. Quer dizer, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o seu coração falará bobagens. Isso também é bíblico. Então, quantas coisas a gente revisita hoje, mas o princípio já estava também impregnado. Já estava ali. Na palavra. Né? Então, eu não podia comemorar de outra forma sem querer trazer isso, né, para a mesa, para esse bate-papo aqui, levando mais informação, mais conhecimento para essa paixão que a gente tem, que é a Bíblia. Porque eu sou apaixonada na Bíblia e sei que você é também. E aí, eu queria... como tudo começa, né? De alguma forma, eu queria começar falando que tem um texto bíblico que fala de uma forma terrível eu fui formada. Mas é um terrível de que forma maravilhosa, que forma única, que forma inexplicável, né? Eu fui formado, porque é tudo muito perfeito. Muito. Papai do céu, ele é o arquiteto mesmo, né? Aquele que fez tudo com muita perfeição. E aí, quando eu ouvi você falando, né? Mesmo a gente que vem estudando sobre, e você fala que tinha tudo para dar errado em uma gestação. E aí a gente vai começar exemplo, né? por isso. Pronto, vou usar o seu exemplo, que tem 2 filhas lindas. Se Deus me livre e guarde, você precisar de um rim para um transplante, vão te perguntar se você tem irmãs, irmãos, pais vivos. Não vão perguntar se você é casada.
Porque provavelmente não é o rim do pastor Maurício que vai ser a fonte. Compatível. Não vai ser compatível. Mas o interessante é que há pedaços do Maurício durante 9 meses no seu ventre sem chance de rejeição. Até hoje a gente tenta entender como que o sistema imune ele é tolerante a esse processo de termos um enxerto que não é seu, mas que é aceitável até o 9º mês. São 40 semanas ali de tecido que poderia ser um antígeno. E a chance de insucesso, não vemos. Né? Existem alguns casos, sim, mas são raros em relação à chance de uma gestação tão segura que acontece durante essas 40 semanas. Então, processos, como é que o sistema imune reconhece? Como é que uma hemácia do bebê é capaz de captar o oxigênio que vem da hemácia da mãe? Porque o seu sangue não passa pelo sangue do feto. Olha que interessante. Existe uma diferença mínima que é a hemoglobina do feto, chamada hemoglobina fetal, que capta o oxigênio da hemoglobina da mãe. A diferença entre a hemoglobina fetal e a nossa, como adultos, é apenas a diferença de um aminoácido. E essa diferença faz com que haja maior avidez, maior captação do oxigênio. Quando o bebê nasce, essa hemoglobina fetal ela é trocada para a hemoglobina do tipo A. Por que eu estou contando esse detalhe para você? Porque na fono isso tem muita relação. Essa troca da hemoglobina nos primeiros dias exige um metabolismo mais rápido da bilirrubina. A bilirrubina tende a ficar acumulada e você convive todos os dias com os problemas da icterícia. Então alguns falam assim, olha, icterícia, fique tranquila porque isso faz parte da fisiologia, porque o fígado do bebê não é maduro. Não é apenas a imaturidade da função do fígado, é porque essa troca tem que acontecer. A hemoglobina ruim, diferente, ela tem que ser degradada e agora a hemoglobina A de um adulto passa a ser produzida. São detalhes que a mãe, um bebê, um médico, uma fonoaudióloga, às vezes nem passa pela cabeça, mas os processos estão acontecendo. À medida então que a gente se entrega à fisiologia e fala, meu Deus, quantos detalhes eu nunca pensei, mas já está ocorrendo a cada milissegundo. A resolução do olho humano, estou olhando aqui seus olhos azuis, a resolução do olho humano é de 576 megapixels. Eita. Um celular tradicional hoje chega em torno de 30, no máximo. 576 para cada olho. Então, cada detalhe que a gente vai vendo, do fio de cabelo até o dedo do pé, são processos que, de fato, nenhuma indústria farmacêutica, biomédica é capaz de produzir, sequer uma organela. Quanto mais produzir uma célula. Hoje conseguimos ter tecnologia para ir a Marte, mas não temos a capacidade de sintetizar uma mitocôndria. Onde está a vida? Aí vem a pergunta, né? É isso aí. E as pessoas, elas ainda têm alguns questionamentos sobre a vida, de onde viemos, de como fomos formados. E sendo que a Bíblia é tão clara, né? E é claro que passa pela nossa crença também, pela nossa fé. Assistindo e fazendo parte também da Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, a gente vai aprendendo um pouco sobre isso, e ele, de uma forma muito respeitosa, ele fala de todas as teorias que existem e aquilo que ele defende, que é a palavra de Deus, né? E assim, não tem outra forma, você acabou de dizer, ainda não se... e não vai conseguir formar, quiçá, uma célula. Isso. Então, até hoje. Não, mas os laboratórios produzem a partir de outra. Falei, mas então você acredita que a gente veio do pó da Terra? Eu falei, sim, não veio nem da Lua, nem de Marte, é da Terra mesmo. Hoje, como é que um aluno tradicional entende química? A gente divide ela em duas partes, na química inorgânica e na química orgânica. Aí o que ele assiste na aula de química orgânica? Os principais elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio. Quando ele vai assistir uma aula de inorgânica, às vezes aparece esse mesmo elemento químico lá. E aí pinta uma dúvida, professor, por que a gente divide essas duas? Não, porque a orgânica é a química da vida. Veja que essa divisão didática, ela persiste até hoje nas escolas tradicionais. Mas é apenas didática, porque os elementos químicos que formam o corpo humano são os mesmos que estão na Terra. Tem sódio, tem potássio, tem cloro, tem carbono, hidrogênio, oxigênio. Que história é essa? Então, isso só foi melhor entendido há menos de 200 anos. A ponto de ser produzida em laboratório uma molécula orgânica, que foi a ureia, a partir do cianato de amônio. Então, celebram-se nos livros de química orgânica sobre Wöhler, sínteses orgânicas, mas
Uma coisa é produzir a molécula, outra coisa é fazer o seguinte: quem veio primeiro? Então é o DNA? Não, se veio o DNA, eu preciso de uma enzima para produzir o DNA. Então, quem foi que gerou essa enzima? Começa a entrar, então, em uma volta que ou eu tenho todo o sistema pronto ou eu não tenho. E aí que vem a beleza do processo criativo. Detalhe, nenhuma evolução hoje da medicina, do que nós temos hoje desfrutado dentro dos hospitais, dos tratamentos, eu precisei dos recursos de Darwin para poder entender esses processos. Sim. Eles são totalmente paralelos. Então, eu como criacionista, concluí meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, sou orientador de vários alunos e em nenhum momento a minha regra de fé e prática combateu aquilo que a gente tem pesquisado e apenas contemplado as obras do Criador. A palavra laboratório, se a gente parte no meio, labor é trabalho, oratorium. Eu oro enquanto trabalho. Eu apenas observo as maravilhas do Criador que estão acontecendo ao meu redor. Que coisa, hein? E ainda existe pessoas que não conseguem caminhar nessa crença, né? De onde viemos e dessa perfeição que Papai do Céu fez, Isso. né? Alguns colocam até como obstáculo intelectual. Ele fala assim, não, enquanto eu não entender todo o processo, eu não me entrego. Falei, engraçado que para você voar daqui a São Paulo, muitas vezes você nem é da área da aviação, mas se entrega durante 1h30 a um voo que você não tem domínio nenhum sobre isso. Agora, aquele que te garante a vida eterna, eu falei, mas peraí, eu acho que vale a pena mais eu entender um pouco mais esse processo. E não há nada de mal a gente querer montar esse quebra-cabeças. E quando a gente compra uma caixa de 1000 peças, eu não sei colocar todas ao mesmo tempo. Mas a gente fica olhando para a caixa principal e começa pelas beiradas. E assim a vida com Cristo. Vida com Cristo a gente vai colocando as beiradas e talvez a gente parta para a eternidade ainda com alguns buracos desse quebra-cabeça. A gente vai completar lá. Mas eu sei que a figura final, embora eu não preencha, ela já existe. É a cruz com sangue carmesim, cheirando fresco para mim e para você. É isso aí. E por isso que eu já ouvi você falar várias vezes, e é o que eu acredito também, por isso que é claro que existe a farmacologia, existe a ciência, existe a fonoaudiologia, a medicina, a biologia, existe. Mas, e a gente vai fazer uso disso, né? Porque eu falo sempre assim, Deus, ele pode me curar de um câncer. Por um milagre sobrenatural. Sim. Assim como ele ressuscitou Lázaro, sim, assim como ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou um cego de nascença, ele pode me curar do sangue, do câncer de uma forma sobrenatural. Sim. Mas ele pode me curar do câncer através da ciência, da medicina, do avanço da medicina, dos fármacos existentes. E olha como ela é rica nisso. Você está me lembrando? Sim. O caso que aconteceu com o rei Ezequias. Ele recebe a notícia, olha, você vai morrer, prepara a tua casa aí que vai dar ruim para você. O profeta, saindo do templo, Deus fala, volta, e diz que eu vou dar mais 15 anos para ele. Poderia ter sido apenas essa fala. Ezequias, você vai viver mais 15 e continua sua vida do mesmo jeito. Se você descer um pouquinho mais no livro de Reis, conta que Ezequias procurou os sacerdotes para fazer um tratamento com pasta de figos. A Bíblia não fala qual doença Ezequias tinha, mas que a palavra dele traria agora um novo trajeto, um novo processo, para que houvesse a cura e a manutenção dele com os 15 anos. Eu vejo muita gente também deturpando o que a Bíblia diz. Não, se tudo é natural, então eu vou consumir de forma livre, não tem problema. O próprio livro de Reis conta a história de um local que havia muita fome, Gilgal, e o povo resolveu fazer uma sopa. E nessa sopa colocaram uma planta chamada de colossíntidas, até que alguém falou, olha, tem morte na panela. Eu falei, se a gente conseguir continuar comendo dessa forma, a gente vai passar mal. Interessante que essa planta chamada de colossíntida, já foi mostrado na literatura, que ela pode aumentar a chance de diarreias com sangue. Ela é muito tóxica para o intestino, já conhecemos. E a estratégia que o profeta ali coloca, falou, olha, coloca a farinha aí e vocês vão continuar comendo esse mesmo guisado. Mas qual é o princípio da farinha? Alguns até colocam um tom meio jocoso, será que tinha ali um baiano no meio? Mas é um princípio interessante da adsorção. Então, o processo hoje de filtração de uma água da sua casa, que passa pelo carvão ativado, o carvão se adsorve ao veneno, impedindo que ele chegue até a água. E ali a mesma ideia. Hoje, um paciente intoxicado,
Antes de se fazer lavagem gástrica, se usa também carvão ativado para tentar se absorver essa substância. Então, veja o princípio. Com uma passagem bíblica que alguém pode olhar apenas de cunho espiritual, eu vejo ali ele sendo submisso à vontade divina. Olha, o que eu lanço aqui por um momento? Lança a farinha. O produto natural pode ser tóxico e a gente tem chance, inclusive, de reversão por um processo de adsorção que é muito desenvolvido na química atualmente. Então, Papai do Céu, ele tem o controle da história. Ele tem o controle da nossa vida, é ele quem escreve e é ele quem vai determinar e escolher de que forma ele vai sarar você, curar você, permitir que você viva mais X anos de vida, né? E as pessoas, às vezes, se apegam na forma que querem ser curadas, né? Eu quero a cura. E quem determina é Papai do Céu. Se ele vai curar você e de que forma ele vai curar você. Se ele vai curar de impactar com o exame que você tinha de um diagnóstico e faz o exame e agora não existe mais nem chance daquele diagnóstico ter tido um dia existente no seu corpo, no seu organismo. Ele vai escolher. E ele pode escolher também não curar você, nem pela ciência, nem pela medicina, nem pelo sobrenatural. E tudo bem, porque é ele quem determina, ele é o detentor. Pode não haver cura, mas pode ter controle. Né? É bom lembrar. Um indivíduo com um Alzheimer, já diagnosticado, ele pode não ter uma cura plena, mas ter um freio de mão nessa queda expressiva. E a gente pode usar de várias estratégias, inclusive com leitura, com prática de exercícios físicos, porque nós somos uma farmácia ambulante. A gente é o produtor da serotonina. Quando você fala isso. A gente é o produtor da dopamina. A solução está na fluoxetina. Fluoxetina apenas inibe a recaptação. Ela aumenta a oferta daquilo que a gente é a fonte. E agora eu estou sentindo menos dor porque foi à igreja. Faz sentido, porque você libera endorfinas enquanto ora, você libera endorfina enquanto faz exercício. Então, todo o recurso que a gente usa, que está na farmácia, é apenas uma forma de aproveitar, de modular as respostas fisiológicas que nós já produzimos. Porque nós temos. Nós temos. Então, se é necessário um empréstimo, tudo bem, mas ele é temporário. É bom lembrar que esse controle pode ser feito por muitas atitudes que estão pautadas na palavra. E aí você se apega em fármacos e quando eu ouço você falando disso e você, por várias vezes, você fala, você como um conhecedor de toda essa questão farmacológica, você teria tudo para dizer, toma esse e tal. Não, você sabe que a gente consegue produzir. E vai ter necessidade de entrar o fármaco muitas vezes. Vai ter necessidade. Mas a dependência daquilo é que não é legal. E ontem, assistindo a sua aula sobre o tempo de meia-vida, do impacto que causa quando tira. Que legal, né? Você assistiu. Você estava pensando que eu não sou sua aluna, não? Que legal. É muito importante. Às vezes, um atendimento seu de um paciente que está falando, mas ele não está colaborativo. Mas ele tomou ontem à noite o Rivotril de 2 miligramas. Sabendo que ele tem uma meia-vida de 30 horas, agora ele não vai me ajudar a fazer essa minha técnica. E você até fala que quando o tempo de meia-vida é maior, o desmame abrupto é até menos prejudicial, não é isso? Isso, como a fluoxetina. Existem alguns casos, como a meia-vida dela é muito longa, não há necessidade de fazer uma queda gradativa, porque por si só, essa queda já vai acontecer. Imagina, a cada 100 horas eu tenho a queda da metade da substância. Adoro você falando 100 horas. A cada 100 horas, não 100 horas. É isso. É diferente de um Zolpidem hoje, que tem meia-vida de menos de 2 horas. Então, que bom, eu acordo tão bem, mas a chance de dependência é maior, inclusive agora, no mês de agosto, não sei quando que vai ao ar. Agora, logo no início de agosto. Agosto. Passa a ser medicamento controlado. A primeira sexta-feira de agosto já é com a gente. Com tarja preta, né? Chamando a atenção para a dependência, porque no Brasil o consumo tem aumentado de forma indiscriminada. Inclusive, o Brasil é o país que mais consome Rivotril. No mundo. Ganhando da China e da Índia juntas. É apavorante. A gente se acostuma com o normal. É igual você andar atrás de um carro de lixo e falar assim, como é que um gari não percebe esse cheiro?
Porque ele se acostuma, ele vai desenvolvendo uma anosmia, uma hiposmia. Mas a gente se adequa tanto ao cheiro ruim quanto ao bom. E tem coisas no nosso dia a dia que a gente se adapta achando que é normal. Você imagina Paulo Maluf, em 96, no Roda Viva, ele falando sobre proibição de fumar num restaurante. Hoje a gente assiste, eu falo, mas Paulo Maluf estava certo. Mas todos os jornalistas chamando atenção para falar, Maluf, quem fuma é mais criativo. Como é que você vai impedir o problema de uma fumacinha dentro de um restaurante? Veja como a gente fez uma mudança de conduta, mas por educação continuada. O Brasil, embora não seja padrão de saúde em muitos assuntos, mas em relação ao tabagismo, muitos países olham para a gente para falar como que vocês conseguiram fugir de uma maneira tão boa. E hoje já é feio você não se atentar que o lugar está fechado, você não vai fumar. Já é tudo assim, você está aqui no restaurante... Eu estava no aeroporto, a semana passada, um alarme disparou no aeroporto de Guarulhos. O que era? Não, porque tinha alguém fumando escondido no banheiro. Olha. Quer dizer, detector de fumaça dentro do restaurante. Então, não de um aeroporto. Então, se falava em fumódromos, foi tendo sempre aquela varanda para... Você ia... Quantas vezes meus pais... A gente não tinha muitas assim atrações em São Paulo gratuitas. A gente ia ver avião decolar e pousar. Era uma atração. Né? E tinha aquele momento de você estar próximo, ainda sentindo o vento da... E as pessoas fumavam naquela região ali do aeroporto. Era comum. Minha mãe em casa tinha cinzeiro para poder atender os amigos do meu pai, embora não fumássemos, mas seria uma falta de educação não ter cinzeiro em casa. Onde nós... Olha só. Né? Então, acho que o princípio nosso de olhar hoje a sociedade, esse consumo de Rivotril, ele passa dos limites. Ele deve ter início, meio e fim. E pessoas aí falando que fazem uso de 6, 8, 10 anos, sem nenhuma alternativa de desmame, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que existem situações na vida da gente em que são passageiras. Eu posso passar por aquilo, mas aquilo vai passar. Vai passar. E eu ouvi você também dizendo, a pessoa demora a dormir, tem uma insôniazinha e ela já quer um medicamento. Porque o recurso está fácil. E não sabendo que, de fato, um dia estressante, um dia de muito trabalho, um dia onde a sua mente ainda está acelerada. Eu costumo dizer, Tiago, que eu não tenho problema nenhum para dormir. Nenhum. Pense. Se você ficar falando aí, eu não vou dormir porque é você falando. Mas, tipo, se eu virar aqui a cabeça... me dá uns minutinhos aí que eu durmo. E deitei na cama, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar Salmos em segurança. 4:8. Esse é o meu... Esse versículo me define. Então, assim... Mas o dia que eu fico agitada, porque eu já sou agitada por natureza, e que eu fico... Quando eu deito, a mente ainda está um pouco acelerada. Sim. Eu demoro um pouquinho para dormir em relação a uma pessoa que dorme muito rápido. Demora um pouquinho. Então, assim, seria normal, seria esperado, não vou dizer normal, seria esperado uma pessoa que teve um dia muito agitado e demorar... Claro. Para... Ela tem que se entender, né? Eu estou de frente para a luz, tem dias que eu dou aula até 11 horas. Fonte de luz no meu escritório o tempo todo, no estúdio. É natural que eu leve um pouquinho mais de tempo. Minha produção de melatonina não foi tão boa para isso, né? Então, a higiene do sono é fundamental. O problema é que hoje, como os recursos estão muito fáceis, a gente vai criando um storytelling para dizer, viu como eu preciso? Na década de 70, quem tinha um quadro de sofrimento, de tristeza, ele não encararia aquilo logo como uma depressão. Até porque os tratamentos tinham muitos efeitos adversos. O principal era eletroconvulsoterapia para quem tinha depressão. Porque não tinha fluoxetina na década de 70. Então, quando a lágrima descia, falou, você tem depressão? Não, não tenho. Não tenho. Claro, ECT para mim, né? Embora hoje seja uma ferramenta interessante para alguns casos de depressão maior, mas hoje, se a minha lágrima desce, uma sertralina passa a ser muito mais fácil, porque socialmente ela é aceita. Então, a gente não dá tempo aos períodos de inverno da vida. Nas 4 estações, teremos momentos de aflições. Agora, qual é o papel? Ter bom ânimo. Veja como o nosso cenário do Espírito Santo, se você reparar no calçadão, as folhas ainda não caíram no inverno. Sim. Mas
Isso é bom ou ruim? Eu acho isso ruim, porque tem alguma coisa acontecendo que ainda vai trazer momentos para a gente refletir. Está atrasado ou não vai cair esse ano? Como é que vai ser a saúde, então, dessas árvores? Então, há momentos que a gente passa para o inverno. Agora, se tivermos raízes profundas, a gente sabe que a vida ali permanece. Então, não é falar contra o fármaco. É dizer que sempre a gente tenta artificializar processos que fazem parte do nosso dia a dia. Temos que olhar isso com mais cuidado. E quando você falou citou aqui, né? O Alzheimer, por exemplo, que é uma doença neurodegenerativa, não tem cura, mas você consegue puxar o freio de mão. Eu dou sempre, Tiago, eu faço sempre uma analogia, o seguinte, como terapeuta que reabilito pacientes com Parkinson, com Alzheimer, com ELA, e que são doenças que não têm cura, as demências em si, eu sempre eu faço a seguinte analogia. Eu e você, Tiago, vamos para Guarapari. Você está no seu poçante, no seu carro, de não sei quantos cavalos de potência e 2 pontos, sei lá das quantas e tal. Você vai chegar a Guarapari e eu vou a pé. Você vai chegar a Guarapari e eu também vou. Vou chegar muito depois de você. Eu, na vida do meu paciente, enquanto terapeuta, eu vou fazer que o Alzheimer vá debilitar, ele vai perder função. A deglutição vai ficar comprometida, a memória vai ficar comprometida, a fala vai ficar comprometida, a respiração vai ficar comprometida. Mas quando entra o terapeuta, ele anda a pé, ele não anda no poçante do Tiago. Eu faço sempre isso, essa analogia, de que quando eu entro na sua vida, eu não vou trazer cura, mas eu vou trazer um processo lentificado de uma doença que vai degenerando neurônios, você vai perder funções, mas você vai perder de uma forma mais lenta. Existem os medicamentos? Ou até eu te dar uma novidade aqui. O Espírito Santo é um dos maiores produtores de café Conilon do mundo. No Brasil é disparado. Fizemos uma pesquisa recentemente e publicamos esse trabalho no Journal of Alzheimer's Disease. Idosos que já tinham uma fase avançada, com cognição muito comprometida, fizeram a ingestão de café Conilon durante 90 dias. E observamos nesses 90 dias uma melhora do padrão cognitivo. Claro, não era a cura, mas restaurando ao ponto deles conseguirem reconhecer a nutricionista que fazia parte do nosso grupo de pesquisa, fazendo os testes chamados testes do relógio. São impressionantes os dados, com ação anti-inflamatória e também antioxidante. O que eu quero dizer é que a gente também não fica sossegado, quieto, dizer... Não, é assim mesmo e toca o barco. Nós aqui na condição de corpo e vendo uma célula que está definhando, a gente vai tentar também degenerando? Não, a gente não quer. A gente vai tentar agora algum reparo. E que se for necessário o uso de medicamentos ou até de suplementos, como o café Conilon, veja. Que valor que a gente traz até mesmo para a área da economia do Espírito Maurício Santo. vai gostar dessa notícia, um café porque ele é o que defensor do café. Um café que é exportado, porque ele é sempre colocado na forma de blend com a arábica, porque é visto como um café de baixa qualidade. Não, é Conilon. Não, olha, o Conilon tendo café. Já pensou a gente colocar esse branding agora, né? O café anti-Alzheimer? Do Espírito Santo. Por que não? Outro assunto é do kefir também. O kefir hoje em cápsula, que a gente também já publicou esse trabalho e até a revista Nature colocou em uma das suas sessões de prolongamento da vida, citando o nosso trabalho, dizendo, olha, vale a pena vocês investigarem essa pesquisa de capixabas né? Lá em Vila Velha, do uso do kefir no Alzheimer. Tinha um povo lá. Os capixabas lá. Um povo lá. Tiago, olha só. Infelizmente, eu ainda não li o seu livro, mas eu queria que você contasse pra gente aqui, fizesse umas relações das inúmeras que tem aqui no seu livro, de Bíblia e química, onde elas se encontram, onde elas se explicam. Fique à vontade. Vou aproveitar aqui o exemplo do colágeno. Será que a Bíblia fala de colágeno? Fala. Em várias passagens. Quando eu comecei a estudar bioquímica, em 98 para 99, eu comecei a ler o que era o colágeno. Veja que tem um bom tempo, né? Então, o colágeno é uma estrutura feita de aminoácidos, como cordas, e que elas se entrelaçam. O entrelace delas são 3 fitas que se dobram e se tornam mais resistentes do que um cabo de aço, relativo à sua espessura. Colágeno, se você partir a palavra, cola, geno, origem. Então, é fato que nós precisamos de colágeno. Não está só na pele, queridos.
Em todos os órgãos nós temos colágeno. Ora mais, ora menos. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, diz assim: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É claro que nessa passagem, Salomão não estava citando o colágeno. O que eu quero dizer é que até o princípio que está na Bíblia, a bioquímica se reproduz nela, dizendo o colágeno mantém a sua estrutura graças a essa que não é, na tradução, dobras, e sim fitas. O cordão de 3 fitas não se rompe com facilidade. Ele fala, mas então me mostra na Bíblia várias situações onde o colágeno foi explorado. Davi, quando golpeia Golias com uma pedra, ele não joga com a mão, ele joga com uma funda. E a funda era feita de quê? De couro. E couro tem o quê? Tem colágeno. Sansão mata 1000 homens usando que arma? Uma queixada. A Bíblia diz uma queixada de jumenta fresca. Ele ainda chama atenção para esse detalhe. Jumenta fresca. Jumenta fresca. Quer dizer, a estrutura ali não é feita apenas de cálcio. Se eu tirar cálcio do osso, ele fica todo mole. Se eu tirar colágeno do osso, ele esfarela todinho. Então a estrutura nossa de colágeno ela é muito grande, como matriz orgânica para os ossos. O interessante é que hoje esse apelo, então o Thiago está falando do colágeno, então eu vou tomar. Quando você toma esse colágeno, que vai estar na forma das 3 fitas, elas são completamente degradadas. E ela só vai chegar no intestino apenas os tijolinhos para você talvez produzir esse colágeno. Esses tijolinhos vão ser aproveitados para você produzir diversos tipos de proteínas. Por isso que nós não estamos aqui colocando a ideia de que se você tomar o colágeno por via oral, você vai produzir. Nós temos essa fonte. Papai do Céu já nos deu a maquinaria completa para a produção do colágeno. Só tem um fator que se tiver baixo, a gente vai passar a ter prejuízo, que é a vitamina C. A vitamina C é um excelente cofator que pode ser obtido nas frutas. Não estou falando aqui para você tomar suplemento de 1 grama de vitamina C todo dia para poder produzir colágeno. Mas uma história que todo mundo acompanhou durante a sua vida de ensino médio e tal, a história do escorbuto. Os escravos vinham da África, os que chegavam aqui e sobreviviam, chegavam com muitas feridas na boca. E aí foi dado o nome de escorbuto, que eram as feridas que eles tinham. Essas feridas eram por falta de vitamina C, que atrapalhavam, portanto, a produção de colágeno. Então, os negros também precisavam dessa produção excessiva. Então, veja, detalhe bioquímico, o detalhe de força, de resistência, o detalhe da cicatrização, porque Jesus também mostra as suas feridas para Tomé, e a cicatrização, a formação de queloides também depende do próprio colágeno. Né? Outra passagem quando Jesus fala, não se coloca vinho novo em odres velhos. O que era um odre? O odre, você pegava o animal já morto, retirava todas as vísceras, e agora ficava só com a capa. Essa capa de couro era o que mantinha a resistência. Então, o odre era um bag, era uma mochila, né? Onde o pescoço era o gargalo e ali eu colocava vários itens. Ele dizia, olha, se eu colocar o vinho novo num odre velho que já está contaminado lá dentro, olha que riqueza microbiológica, que está contaminado lá dentro, o fermento pode gerar agora lá dentro gases que vão fazer essa bolsa explodir. Então, quando você lê a Bíblia a primeira vez... Porque no fato dele estar velho, ele está enrijecido. Enrijecido. E agora a chance de expansão, ele não vai conseguir se... Né? Então ele está dizendo, olha, o colágeno também pode envelhecer. A estrutura nem sempre vai ser a mesma, ela pode ficar frágil ao longo do tempo. Quanto mais jovem, mais interessante. E concluindo aqui, só esse exemplo do colágeno. Esse assunto colágeno está fazendo... É bem interessante. É bem interessante. Mas quando Deus também fazia a sua representação através de uma arca, existia também a ideia de ninguém tocar na arca. E sempre havia alguns panos que ficavam por cima. Um pano azul e também, lá no Velho Testamento, fala sobre pele de texugos. O que eram texugos? Era o furão do Tadeu Schmidt, aí, o Ptoros furus. O furão, então, a pele dele era usada como uma forma de cobrir a presença de Deus. E toda vez que eu leio o Velho Testamento, eu fico pensando, quantos apontamentos para o Novo, né? Quanta coisa... E assim como a presença de Deus era recoberta por pele, hoje não é diferente. Só que a presença somos nós, e a pele agora não é de Texugo, é de Gessandra, de Maurício, Tiago e companhia. Né? Então, a pele continua sendo a forma de preservar a presença dele, né? Do Espírito Santo. Mais casos. Mais casos. Mais correlações. Mais. Outra que é sobre a vitamina K. Eu não sei se essa eu falei aqui da outra vez.
Mas fala de novo, pode ser principalmente essa? porque... Por causa do bebê, né? Por causa do bebê, isso aí. Porque todo bebê, quando nasce, a primeira injeção que recebe, né, no vasto lateral da coxa, é o Canaquion, é a vitamina K. Mas por que recebe? Porque o bebê não tem acesso. Durante a gestação, a microbiota intestinal é baixa e a vitamina K também não atravessa a barreira placentária. Então, na atualidade, para evitar riscos de sangramentos, se faz logo a reposição. Vitaminas, normalmente, você entende por A, B, C, D, E. Mas não tem vitamina F, G, H. Pula para cá logo. K do dinamarquês significa coagulation, coagulação. E essa vitamina K, que é fundamental para que haja a ativação das vias da cascata de coagulação, o bebê não tem. Bom, voltamos lá agora para Gênesis, quando Deus orienta Abraão a fazer a circuncisão do seu filho no 8º dia. Né? A gente vê que esse processo ele foi recomendado para todos os judeus, inclusive Jesus é apresentado no templo no 8º dia. Ele é circuncidado no 8º dia. Mas por que 8? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Deixa eu procurar aqui na literatura o que a medicina, sem o papel da Bíblia, mostra. Se eu não repuser a vitamina K, quanto tempo leva para que ela se restabeleça através da amamentação? Do contato da mãe e bebê, microbiota, porque as bactérias fornecem vitamina K. E esse intervalo são de 7 dias. Olha. Esse tempo é de 7 dias. É sensacional, né? Você imaginar que se tivéssemos uma conversa hoje anacrônica de Deus e Abraão, eu falei, ai Deus, agora que eu entendi. Eu falei, meu filho, lá na frente vão descobrir uma substância que eu produzi. Vocês vão chamar de vitamina K, mas aqui, enquanto vocês não sabem, fica agora o aprendizado. Obedeça. Obedeça um princípio. Nem tudo que a gente tem de uma forma tão aberta, tão entendida, se já existe a recomendação, dê um passo atrás e fala, olha, realmente vale a pena. Durante a Covid-19, quantos exemplos bíblicos nós vivenciamos no dia a dia? Sim. De, infelizmente, um ente querido falecer e você não ter a chance de ir ao sepultamento. Porque havia ainda o risco. Veja, no livro também, no Velho Testamento, falava sobre essa história de tocar no cadáver. O vírus ebola na África tem grande chance de disseminação porque durante os rituais por muitas tribos, eles ficam abraçando o próprio cadáver. E existe a chance da transmissão nesse processo. Então, por fatores de desobediência, muitas doenças que estamos aqui convivendo no dia a dia, elas se deflagram, se disseminam por não chamar a atenção das questões sanitárias que a Bíblia também dizia. Lavagem das mãos. Meu Deus do céu. Lavagem das mãos no século XIX. Os médicos só passaram a entender que era importante lavar a mão em torno de 1850. Antes disso, médicos faziam parto e com a mão suja ainda de sangue... Vou voltar aqui. Médicos faziam autópsia, as mãos sujas de autópsia iam fazer o parto. Um médico chamado Samuel Weiss começou a perceber que as parteiras tinham mais sucesso no parto do que os médicos. Olha. O número de mortes era muito alto. Eles chamavam... Mas calma, essa porcentagem aí faz parte da febre puerperal. Essas mulheres morreriam mesmo, isso não é culpa nossa. Eu falei, não, eu estou percebendo que quem lava a mão tem mais sucesso. Em 1860, Samuel Weiss morre dado como louco, influenciando a importância da lavagem das mãos. E a Bíblia já dizendo há tanto tempo, uma questão sanitária básica. O símbolo da enfermagem é uma lâmpada, em homenagem a Florence Nightingale. Florence também, que cristã, revolucionou a história da enfermagem, né, na Guerra da Crimeia, e foi uma das mulheres que incentivou também o uso da água para descontaminar. Veja, uma época onde não se conhecia bactéria, vírus, nada disso. Você chegar para a Bíblia, encontrar no livro de Êxodo essa história de aquecer um produto para não estragar. Isso está na história do maná. O maná era enviado segundas, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado não mandava. O povo chegou para Moisés, posso fazer a quentinha aí para sábado? Posso guardar? Guardar um pouquinho? Pode conferir lá em Êxodo 16. Ele fala, olha, poder pode, mas o que você consumir no sábado, você vai assar e cozinhar. Capítulo 16, versículo 24, diz assim, assim eles assaram e cozinharam e não cresceu bicho algum. Mas como é que um livro, escrito há mais de 2000 anos antes de Cristo, sem microscópio, sem nada disso, eu toco no assunto
da atualidade. Sim. Porque a maior forma de controle microbiano que a gente tem hoje é ainda o calor. Eu incinero o lixo hospitalar. Em casa você passa ferro na sua roupa, não é só para não amarrotar, é que também tem ação antimicrobiana. Você usa micro-ondas. E veja, o calor sendo uma fonte de zerar o placar. Quando chega no século XIX, Pasteur faz um experimento, colocando um caldo de carne, aquece e faz depois um vidro no formato de bico de cisne e que até hoje não cresceu bicho algum. Pasteur, no século XIX, foi batizado do pai da microbiologia, o cara que quebrou a teoria da geração espontânea. Mas no meu livro, eu inclusive dediquei um capítulo para essa história, que a gente dá homenagem a Pasteur, dizendo, olha, eu comprei um leite pasteurizado, mas acho que o nome deveria ser leite mosaizado. Porque o princípio é de Moisés. O princípio de aquecer um produto e não crescer bicho algum. Pasteur, cristão, claro que deve ter tido ali alguma revelação para fazer esse experimento. Sim. Mas eu acho que a falha aí de Pasteur foi ter reconhecido, olha, eu apenas reproduzi o que eu já tinha lido lá no livro de Êxodo, capítulo 16. Você dá nome. Dá nome, dá nome. Não vem achar que o mérito é seu, não. E assim, sobre as emoções, e eu acho que a gente está vivendo uma era das pessoas cuidando muito, e fala-se muito da saúde emocional, né? E os fármacos para essa área é cada vez mais usado, né, Tiago? Antidepressivo, ansiolítico, remédio... Hipnóticos. Isso. Então, assim, benefício tem. Você já disse. Agora, as pessoas precisam se... A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, existe, de fato, o valor, né, dos fármacos, do avanço tecnológico, da medicina, da biologia e tudo, mas se voltar mais para Deus, aquele que nos formou, aquele que conhece toda essa máquina, né? Vamos usar uma analogia bem simples. Você nota que está suja. Você chegou da academia, não deu tempo, foi trabalhar, botou a roupa e o cheiro não está legal. A solução é o banho ou o perfume? Não é óbvio. O que a gente está dizendo hoje não é que o perfume seja ruim. É maravilhoso, mas desde que você tome o banho. Então, quando eu passo a ter um processo depressivo, onde eu desconsidero os banhos da minha vida e acho que a solução está no Êxodos, que é uma marca, né? Ah, estou tomando citalopram, fluvoxamina, sertralina. Eu tenho tantas opções, são perfumes. Mas faça o básico. E dentro desses rituais do banho, a palavra de Deus, ela é essencial. Vamos dizer que ela é esponja grossa, que esfrega e tira mesmo a creca. E que se ficar um resto, para a gente tentar agora amenizar, lubrificar, a gente vai usar então um creme, que seria o clonazepam durante um tempo. O problema é que nós estamos voltados para regiões sem água, sem esponja e cheio de perfume. A drogaria tem apenas perfumaria e não a esponja. Eita! E o que mais nós temos são farmácias. Eu aprendi com um amigo, doutor Tiago de Mello. Mais do que escolas e padarias. Somadas. Escolas particulares e padarias pode somar no Brasil. Dá mais farmácia do que escola e padaria. E, inclusive, no nosso estado, existe uma cidade que temos uma farmácia para cada 750 habitantes. Cariacica. Aprendi isso com o doutor Tiago de Mello. É isso aí. O que a OMS recomenda? Uma farmácia para cada 8 mil habitantes. E o Espírito Santo também é um exemplo interessante de número de médicos a cada 1.000 habitantes. Sim. É o maior no mundo. 19 médicos Aí foi para cada 1.000 feita uma habitantes. conta no podcast que eu assisti com você. Um médico para cada 50 habitantes. Isso aí. E assim temos um referencial de saúde no Espírito Santo. É muito diferente dos outros. É isso que fica na reflexão. Eu não posso depender apenas dos profissionais. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando eu passo a entender que o SUS
Não é porque eu vou exigir a melhor forma de me atender, querido. Se você zela pelo SUS, zele também pela sua vida. Não, eu preciso saber que meu controle da pressão arterial precisa ser feito para que eu não onere um próximo leito de forma desnecessária. Quando todo mundo passa a saber que ele é peça fundamental do processo, eu alivio todo o sistema. O problema não, é que eu quero me manter sob as minhas más condições de saúde e esperar que haja o melhor atendimento ali na minha esquina. Não vai acontecer nunca. Nem como acontece nos Estados Unidos, que não é referência nenhuma para zelar pela saúde das pessoas. Não é. Eu preciso de um convênio caro. Se alguém passar mal na rua nos Estados Unidos, você vai ter que pagar pela sua ambulância. Então, as pessoas hoje falam mal do Sistema Único de Saúde, mas mal sabem que é um dos países que zela pela equidade de oferecer a quem mais precisa. Agora, tem gente que coloca o pé na lama. Não, porque eu ando de moto mesmo, de chinelo, sem capacete, bêbado, e o sistema que agora paga para mim, para eu estar lá agora ocupando 6 meses internado, sem agora poder assistir a família, né? Ocupando o leito de UTI de forma desnecessária. Não era o nosso papel. Né? Então, atacar de uma forma mais veemente todos os players da saúde, a começar pelo ensino na infância. Esse assunto tem que ser comentado com criança de 9, 10 anos. Para valorizar o que tem. Isso. E não esbanjar. Mas isso é tudo, né, Tiago? A gente, quando você tem seus 2 filhos, eu tenho as minhas filhas, a gente tem que, a Bíblia diz, né? Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Né? E mais do que esse versículo, eu amo aquele que fala, instrui, sentado no caminho. Inculcarás, né? Levantando, andando. Ou seja, se preciso usar palavras, ótimo, eu tenho autoridade sobre o meu filho, mas as minhas ações, andando, sentando, levantando, é o que de fato instrui o menino para que ele, então, lá na frente, não venha se desviar dele. A gente até... Sua filha agora, 19 anos já 18. Tem. 18? Fazendo medicina, entrou com 17, né? Ai, que linda! E assim como, né, a Mila, já uma médica, a Mila tem 28 anos, Milena 25, você tem seus filhos. Você sabe que teve momento em que parece que você não ensinou. Você tem a certeza de que você ensinou, mas parece que não ensinou. Perfeito. Mas quando você vê na vida adulta, a Lara, vejo Milena, vejo Maximila, e olho e falo assim... Valeu a pena. Elas me enganaram, elas quiseram me estressar quando elas mostraram pra mim. Me fez pensar que eu não tinha ensinado. Eu ensinei, a prova aí agora. É isso aí. Porque é isso, é todo o tempo conversando, mostrando, sendo, fazendo, vivendo, para que lá na frente você colha o fruto, né, de não se desviar dele, em todos os sentidos, né, Tiago? Dos mais simples ensinamentos de higiene. Quantas vezes você deve ter falado para a Lara e para o Emanuel? Você não escovou o dente, vai escovar o dente. Às vezes já adolescente, você não escovou o dente, vai escovar o dente. Você vai tomar banho, não tô sujo, aí o pé tá preto, da cor da parede. E aí você ali, ó, né, lutando com aquela mesma informação. Para hoje, automaticamente chegou, toma banho e tal. E são em pequenos detalhes que você vai ver que lá na frente você colhe o fruto daquele ensino que foi árduo, né? Perfeito. Você me lembrou até de um exemplo a nível molecular. Para a síntese de uma proteína na célula, vou imaginar aqui o chocolate. Nosso chocolate. Acompanhando comigo aqui. Cada bolinha dessa do chocolate seria um aminoácido. Então, de uma forma ainda muito infantil, achavam-se que as bolinhas vão sendo formadas como um colar de pérolas e a proteína está pronta. O que nós temos aqui é uma organela chamada ribossomo, que na hora de sintetizar esse cordão, existem outras proteínas aqui ao lado que ficam tricotando, moldando, falando, não, para cá não, volta, para cá não, para formar a proteína final. Essas proteínas foram batizadas de chaperonas. Quem eram as chaperonas na França? As mulheres que instruíam o filho de pessoas abastadas, mas que precisavam se comportar à mesa, de saber tratar o seu cônjuge,
de conviver em sociedade. Então, desde pequenos, sendo instruídas no caminho que deve andar. Assim como acontece mesmo numa produção de uma simples proteína. Peraí, se a proteína precisa ser sintetizada, quem sintetizou a chaperona? É outra pergunta. Da complexidade irredutível. Ou eu tenho todo o processo, ou eu não tenho. Então, veja que à medida que mais aprofundamos na área da bioquímica, mais temos a certeza de que o processo não foi aleatório, do acaso. Existe sempre um designer por trás disso, né? Pra gente fechar, até porque é comemoração, e festa tem bolo, e festa tem negócio, e tem movimento. Cara, é impressionante como que eu trouxe, foi o episódio que foi ao ar essa semana, eu trouxe uma geriatra paliativista, que eu trabalho com ela no dia a dia, uma pessoa maravilhosa. E a gente bateu um papo aqui muito legal. E o que foi mais interessante, Tiago, o quanto esse episódio movimentou a galera. Pessoas comentando na rede social, familiares meus comentando de ligar, e grupo da família e tudo mais. Qual o nome dela? Doutora Rosiane. Rosiane, ela é geriatra, ela é a coordenadora da geriatria lá no Meridional Serra. Doutora Rosiane esteve aqui e a gente bateu um papo muito legal. E ela falando sobre as pessoas estão atrás de um milagre, assim. O que você faz para chegar nessa idade? Eu contei a história aqui de 2 idosas que eu tive o privilégio de conhecer. Meu Deus, se eu chegar aos 70, do jeito que elas estão aos 86, eu tô feliz da vida. Aí você acha que é um segredo. O que você faz? O que você toma? Né? Qual é a vitamina? Não é assim? Você tá me perguntando agora? O que eu faço? O que você faz? O que eu faço? Pra ter esse biotipo de galã. Exercício ZOL. Exercício ZOL fundamental. Viu? Não tem como. Hoje eu cheguei aqui, ontem eu peguei 14 horas de estrada. É minha família perguntando, mas peraí, vai acordar amanhã mesmo, 5h30, pra poder fazer exercício? Não tem outro. É o banho do dia. É fundamental. Então, enquanto a gente faz exercício, a grande parte do que eu obtenho da minha farmácia, você consegue também fazendo exercício. Está reclamando de mobilidade? Falta de equilíbrio? A solução não é a flunarizina. Vou tomar agora o meu labirim para poder... Pensa que agora o seu equilíbrio é desenvolvido enquanto você faz exercício. Força. A gente libera uma substância chamada BDNF. Fator neurotrófico derivado do cérebro. A gente fica mais criativo. Você protege mais os seus neurônios com atividade física. Então, eu não gosto de panaceia. Mas eu acho que o exercício não há realmente contraindicações. É claro que o excesso é prejudicial, mas você ter o seu hábito, faça isso pelo amor de Deus. Controla a glicemia, aumenta a sua testosterona, sua autoestima, combate a depressão, diminui a ansiedade, o movimento. Aliás, aqui para nossa realidade Vila Velha, olha, com todo o respeito de quem faz academia, mas eu não consigo conceber alguém que paga uma academia para ficar na frente de uma esteira olhando para a praia. Sim. Perdendo a chance do movimento, do vento ao seu redor, o sistema límbico nosso. Não é possível que você fale, eu prefiro uma esteira do que estar no calçadão. Não faça isso. Nós conseguimos combater grande parte da ansiedade através do movimento. Às vezes, até se você indo para Pedra Azul de carro, tira um pouco a ansiedade por conta desse movimento. Então aproveite isso. Numa cidade que nós temos todo o convite para fazer exercício, não perca essa chance. Então, agora eu vou te dar uma notícia. Fono Pode Mais, comemoração de 1 ano. G. Sandra, 51 anos, está fazendo kitesurf. É mesmo? Sim, senhor. Mas você é corajosa, não? No duro. Fazendo kitesurf. Sexta-feira fui a primeira vez pilota? Sozinha para o mar. Meu professor na areia, voando. só me dando comando. É mesmo? Sabe por quê? Estímulo novo pro meu cérebro, meu filho, não quer ficar demente, não. Muito bom. E Quero força? Alzheimer, não. Força absurda, Não é né? força. Não? Não é força. É jeito. Jeito Inclusive, só? se eu usar força, eu dou tensão ao kite, que é uma aulinha. Eu dou tensão ao kite e aí o vento pode até me tirar do mar. Então, é manter a barra no meio e só você vai mexer com uma mão, você não precisa de força, a força é do vento. Ah, menino! E o seu usa lancha, não? Não, o seu não. É só... a pipa, né, que é o kite, comigo, preso no meu cinto, e eu em cima de uma prancha. Meu filho, estou podendo e você não está sabendo. Pastor Maurício também tá nessa? Não? Não tá.
Ele fala que essas coisas não pegam ele. Entendi. Não, o movimento dele é outro. E a hora daquela subida que pode acontecer? Pode acontecer. Aí já é mais ou você quer, como manobra, que aí é onde você tensiona a pipa, e aí ela te levanta e você faz manobra. Eu chego lá, Thiago. Não tô longe, mas eu chego lá. Que legal, hein? Isso aqui em Itapuã? Sim, em frente à minha casa. Estou fazendo. Lá na escolinha, meu professor Sol assiste meu podcast. Professor Sol e o Cia Point tá lá e eu... Que legal. Lá. Só legal. preciso do vento. Que... Por isso que as minhas aulas não acontecem todos os dias, porque eu preciso do vento. Trabalhando a ansiedade. Com porque certeza. eu olho para aquilo ali e falo, gente, eu quero tanto ir pro mar, quero tanto ir lá velejar meu kite samba, não posso. Não posso, não tem vento, não posso. É Papai do Céu que comanda. Mas se não tiver o vento, pega outro esporte, ué. Daí, tem que ter outro esporte. Eu gosto da areia, eu gosto de caminhar na areia, desculpa. enfim. Isso aí. Então, é isso. Prazer. E você acha que tem bolo? O que você acha? Tem bolo! Tem bolo! Vem pra cá o bolo. Olha isso! Uhul! Vem aí o meu povo do podcast. Gente, eu preciso falar. Olha só, quem tá aqui? Ó, quem fez essa marca linda ali, ó. Fono Pode Mais. Esse cara aqui, ó. Pedro Benatio, meu amor. Obrigada, viu? É isso aí. Essa aí é a tão falada Milena, gente, que vocês ficam só, Milena. Aí a gente conversa com a Milena nunca aparece. Prazer. ela existe, gente, ela existe. Esse aqui, ó, vai ter podcast também com ele? Claro que vai. Esse aqui, ó, autor daquela marca ali, ó, Medfono, que já existe, ó, há 15 anos. É esse aqui, ó. Meu grande incentivador. Quem fez isso aqui acontecer não foi Thiago. Ele te contou a história, você lá atrás veio aqui, linda história. né? Eu falei Tem pra que ser ele num incentivador. dia assim, amor, queria tanto ter um podcast depois da história com o Timóteo. Queria tanto ter um podcast. Ele falou, minha filha, tá bom. Eu falei com ele num dia, no outro dia ele já Vamos tinha abrir feito as contato portas com da algum- esperança. Isso aqui é o bola, né? No outro dia ele já tinha feito contato com o Augusto, desse lugar aqui da maravilhoso, Fornexus. da Fornexus. Grande parceiro aqui, é tudo muito legal. E aí ele falou, amor, vamos lá. E no outro dia eu já tinha entrevista com o Augusto, no outro dia o Thiago já estava aqui fazendo o primeiro episódio comigo. Olha. E foi assim. E hoje a gente está comemorando um ano. Olha meu bolo, galera. Olha isso. Parabéns pro Fono Pode Mais. Milena, dá uma palavra aí pros Fono Pode Maiers. Gente, continuo assistindo. Cada episódio tem sido uma jornada. Eu assisto várias vezes, né? Porque eu tô assistindo lá atrás, depois eu assisto Fala de aqui. novo. Eu vou falar Fala aqui aí que eu no tô do mais Titi. velha. Fala aqui. E depois eu assisto de novo com vocês, porque eu assisto, eu tô lá por trás de todas as câmeras, de todos os posts que vocês veem. Então tem sido uma jornada maravilhosa, eu tenho aprendido várias coisas, tem sido muito divertido e vocês também, tenho certeza que vocês têm amado. E por mais vários anos de Fono Pode Mais, com muitos aprendizados e muitos convidados maravilhosos. É isso aí. Fala aí, Benátio, autor da minha marquinha. Então, pessoal, aproveitem bastante essa diversificação do conhecimento, que essa mulher que é fera, tá? Como ela muito bem fala, o conhecimento nos faz responsáveis e é lindo. A diversificação do acesso, você traz profissionais de excelência e conversa com todo mundo, tanto quem está fora da área, quem está dentro, então muito, muito válido. Parabéns, pessoal. É isso aí. Amor, e meu sonho sendo realizado. Você tá orgulhoso de mim? Vamos comer bolo, gente. Daqui pra frente é só sucesso. Vamos finalizar com parabéns pro Fono Pode Mais? Vamos. Parabéns pra Para. você. Muitos anos. É isso aí, Fono Pode Mais. Thiago, despede do pessoal aí. Um prazer que sejam muitos anos aí de Fono Pode Mais. Eu não sei se no segundo ano eu vou estar presente, terceiro, Claro quarto. que vai, menino. Então vem pra cá, vem pra Já cá. você vai gravar outro episódio comigo aqui. Prazer estar aqui com vocês. Muito sucesso, Deus abençoe, viu, essa trajetória. Gente, esse foi mais um podcast, não. Esse foi o podcast Fono Pode Mais, comemorando um ano de história.
com minha turminha aqui, faltando a Max, que teve aqui já 2 episódios, a minha linda Maximila. E eu agradeço cada um que teve aqui. Eu sei que se eu tivesse tempo eu conseguiria lembrar. Eu tive pneumologista, eu tive nutricionista, eu tive nutrólogos, eu tive pediatra, eu tive meu amado aqui já 2 vezes, eu tive cirurgião bucomaxila, eu tive psicólogos, eu tive mães atípicas, eu tive mãe típica, eu tive jovens atípicos, 2, Brenda, beijo, Talisca, meu amor. E então, assim, cara, fonoaudiólogos, muitas, a minha equipe Medifono, Raí, Alana, Thaís, cara, vocês brilharam e neurologistas, enfim, o Fono Pode Mais foi feito com profissionais de excelência, aqueles que têm compromisso com a ciência, aquele que sabe que o conhecimento nos faz responsáveis. Vem comigo, vem com o Fono Pode Mais. Vou deixar nossas redes sociais aqui. Nos segue no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário. Tá vendo, Tiago, que há um ano atrás eu não sabia falar isso? Precisa, tá? Evoluir. Então vem. A gente precisa de você para esse canal crescer e ser cada vez mais um cumpridor do propósito que Papai do Céu tem em nossas vidas, que é levar conhecimento e abençoar a vida de pessoas. Beijo e até o próximo!